Que a graça e a paz esteja com você, querido irmão, congregado, você que até mesmo na qualidade de visitante tem abençoado com a sua presença a Primeira Igreja Batista de Corumbá. Hoje, domingo, dia 30 de maio de 2021. Uma manhã muito especial, onde nós teremos a reflexão da Palavra de Deus e estudo bíblico. Hoje, de uma forma excepcional, nós estaremos estudando princípios batistas e regras parlamentares. Nós estaremos com alguns pastores batistas a nível de Brasil, dando a sua contribuição nesse estudo. Os irmãos sabem que nós estamos, devido aos casos da pandemia do Covid-19 aqui na região do Pantanal, os nossos cultos presenciais estão suspensos. Então hoje, de forma excepcional, nós estaremos com esse culto agora pela manhã online, e à noite também será online, mas hoje pela manhã nós estaremos trabalhando, até porque a igreja precisa. O ano passado nós passamos de setembro a dezembro trabalhando a nossa declaração de fé. Alguns irmãos que participaram daquele período de escola bíblica foram muito abençoados. E hoje nós faremos uma recapitulação de tudo que nós passamos o ano passado, só que dessa feita com alguns pastores batistas a nível de Brasil, dando a sua contribuição. Que Deus possa grandemente abençoar a sua manhã. Contamos com as suas orações e seu apoio. Oremos em nome do Senhor. Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por esta manhã. Te agradecemos ao Senhor por tua igreja, por teu povo, por nossa nação. Te agradecemos pela salvação, pelo cuidado, ó Deus, que tu tem tido com o teu povo. Senhor, te apresentamos nesse início de oração os nossos enfermos. Os enfermos, ó Senhor, que são membros da nossa igreja. E enfermos, ó Senhor, de todo o nosso Pantanal, Mato Grosso do Sul, Brasil, mundo. Que nesse momento a tua intervenção, Senhor, venha a acontecer na face da terra. Nós cremos no milagre, nós cremos na bênção, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nesse momento também, meu Pai, eu te apresento a todos os irmãos que nesta manhã, que no decorrer desse mês que se inicia praticamente, daqui a mais um dia, estarão ofertando, trazendo seus dízimos para a casa do Pai. Para que nós possamos, ó Deus, cumprir com os nossos compromissos. Deus, nesse momento também eu te apresento a convenção a Assembleia, meu Deus, da Convenção Batista Brasileira Sul-Mato-Grossense, que acontecerá no próximo dia 3. Que o povo batista, por mais uma vez, seja usado por ti na escolha dos nossos líderes estaduais, das nossas organizações, para que juntos, ó Senhor, possamos proclamar o Evangelho neste lugar. Hoje e sempre te adoramos, ó Senhor, e consagramos nossas vidas, a nossa denominação, teu povo na face da terra. Amém. Fiquem agora com estudo especial sobre declaração de fé e regras parlamentares batistas. Que Deus abençoe, uma boa aula em nome de Jesus. Olá, quero falar com você hoje sobre a Convenção Batista Brasileira. O que é a Convenção Batista Brasileira? A Convenção Batista Brasileira é uma organização religiosa que reúne as igrejas batistas do Brasil. A primeira igreja batista no Brasil, ela foi organizada no dia 10 de setembro de 1871, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo. Um grupo de colonos americanos que vieram morar no Brasil depois da Guerra da Sucessão nos Estados Unidos, passaram a residir naquela região de Santa Bárbara do Oeste e então organizaram no dia 10 de setembro de 1871 a primeira igreja batista em solo brasileiro. Esse grupo de irmãos batistas também organizaram uma segunda igreja
no local que à época chamava-se Estação, e hoje é a cidade de Americana, ali ao lado também de Santa Bárbara do Oeste. Mais adiante, eles então enviaram correspondências à Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, à Junta de Missões Estrangeiras, dizendo da importância que era enviar missionários ao Brasil para anunciar Jesus Cristo, que os brasileiros eram um povo afável e que necessitava muito de Jesus. Veio então 2 casais de missionários americanos e começaram a aprender a língua portuguesa na cidade de Campinas e mais tarde se tornaram então membros da igreja de Santa Bárbara do Oeste. Também ali em Santa Bárbara do Oeste, o primeiro brasileiro a aceitar Jesus como Salvador é o ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque. Ele se converte e é batizado então e se torna membro da igreja e posteriormente ele é consagrado ao ministério pastoral. Então ele é o primeiro pastor brasileiro, o ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque. Esse grupo de missionários decide então os 2 casais, mais o pastor Antônio Teixeira de Albuquerque, se transfere de Santa Bárbara do Oeste para Salvador. E em Salvador eles organizam a primeira igreja batista da Bahia, chamada Primeira Igreja Batista da Bahia, em 15 de outubro de 1982. Essa é a terceira igreja, então, organizada em solo brasileiro. Já havia a primeira em Santa Bárbara, a segunda em Estação, e a terceira igreja, então, com vistas a evangelizar os brasileiros em Salvador. Bom, as igrejas cresceram, foram multiplicando, daí depois de Salvador tem a primeira igreja batista do Rio de Janeiro, a outra igreja depois é a primeira igreja batista de Maceió, e foram crescendo o número de igrejas plantadas em vários estados do Brasil. Em 1907, já no século XX, então, um grupo de irmãos, esses missionários, vários batistas, viram a necessidade de ter uma organização, que pudesse reunir todas as igrejas batistas e todos os esforços. Então eles se reuniram na cidade de Salvador no dia 22 de junho de 1907 e ali havia 43 mensageiros, à época a expressão que diziam eram delegados, e representando 39 igrejas. Eles então organizaram a Convenção Batista Brasileira, dia 22 de junho de 1907. Ali começa então a Convenção Batista Brasileira. No dia seguinte, no dia 23, eles criaram as nossas agências missionárias, a Junta de Missões Nacionais, a Junta de Missões Estrangeiras e a Junta de Escolas Bíblica Dominical e Mocidade. Veja bem que no dia 22, no dia anterior, o propósito de organizar a convenção, eles registraram lá na primeira ata. Nós vamos criar uma organização para evangelizar a pátria e o estrangeiro. Esse era o ideal, esse foi o ideal, este é o ideal ainda hoje, perseguido pela Convenção Batista Brasileira através de suas diversas agências missionárias espalhadas em todo o Brasil. O trabalho foi crescendo e cada dia mais ampliando esse trabalho. Ainda hoje, nós continuamos com esse ideal de ganhar toda a pátria para Cristo e ganhar também o mundo para Cristo, porque essa é a determinação de Jesus lá em Mateus 28, né? Evangelizar em todos os locais, todos os locais serem alcançados e todas as pessoas serem alcançadas para Jesus Cristo. Essa, portanto, é a Convenção Batista Brasileira. A Convenção Batista Brasileira tem a sua sede na cidade do Rio de Janeiro e depois das organizações das agências missionárias, da Junta de Escola Bíblica Dominical, também foram organizadas casas de preparo. O Seminário do Norte do Brasil, na cidade de Recife, foi o primeiro a ser organizado. Anos depois, é organizado o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. E bastante depois é organizado um seminário em Belém, chamado Seminário Teológico Batista Equatorial. Esses 3 seminários ainda hoje funcionam, trabalham na formação de pastores, de obreiros, de líderes para todo o trabalho no Brasil e no mundo. Dessas 3 casas também saíram vários teólogos, vários professores e organizaram seminários em todos os estados do Brasil.
Hoje nós temos seminários espalhados, batistas, espalhados em todos os estados, em várias regiões. Alguns estados têm mais de um seminário, alguns estados, algumas associações, algumas igrejas têm essas casas de preparo. Também cresceu o trabalho das nossas agências missionárias, a Junta de Missões Nacionais e a Junta de Missões Mundiais, que foi organizada com o nome de Junta de Missões Estrangeiras, mas mudou para a Junta de Missões Mundiais, uma espécie de modernização da nossa expressão, Junta de Missões Mundiais. A Convenção Batista Brasileira produz, através de seus departamentos de educação religiosa, de ação social, o departamento, a Juventude Batista Brasileira, a União Masculina, a União Missionária Feminina do Brasil, organizações que trabalham com todas as faixas etárias e nas suas necessidades. Produz literatura para a escola bíblica dominical, produz literatura para a formação teológica, produz literatura as mais variadas para atender à necessidade das igrejas batistas do Brasil. Para se ter uma ideia, hoje nós somos 8.691 igrejas e temos 4.905 congregações que estão sendo preparadas e crescendo para se tornarem também igreja. Nós estamos presentes em quase todos os municípios do Brasil e a Convenção Batista Brasileira, ela tem a preocupação, ela tem a responsabilidade de apoiar as igrejas que são arroladas a ela para que elas alcancem a sua missão, a sua determinação. A Convenção Batista Brasileira, que é uma das convenções no Brasil, também faz parte da Aliança Batista Mundial, uma organização que está presente em todo o mundo e nós, os batistas brasileiros, fazemos parte dessa organização. Aliás, no ano de 2020, a Aliança Batista Mundial vai realizar o seu congresso no Brasil, chamado o Congresso 2020. Vai ser realizado na cidade do Rio de Janeiro e vai reunir pessoas de mais de 134 países aqui na cidade do Rio de Janeiro, onde é a sede da Convenção Batista Brasileira. Essa é a Convenção Batista Brasileira e claro que se você quiser maiores informações sobre a convenção, você pode acessar o nosso portal www.batistas.com e entre em contato conosco. Temos imenso prazer em lhes dar informação, em lhe fornecer informações, como é que funciona particularmente uma igreja batista. Nós temos uma declaração doutrinária, está lá no nosso portal, o que nós cremos, o que nós seguimos e o que nós somos, para abençoar o Brasil. O nosso desejo único é abençoar a cada pessoa no Brasil e no mundo com a palavra de Deus, obedecendo o ID de Jesus Cristo. Foi um prazer falar com você dessa feita. Em breve estaremos aqui com mais informações sobre a Convenção Batista Brasileira. Escola dominical, ou mesmo na presidência, direção de departamentos e organizações, como sentimos a necessidade também desses nossos irmãos se firmarem naquilo que nós cremos, nós precisamos saber o que somos e por que somos. Então, pensamos em colocar esse material na internet para que essas pessoas da igreja possam ter acesso. Obviamente que ao ser colocado na internet, o material fica disponível para toda e qualquer pessoa que, porventura, acessando, não encontre isso, se interesse, goste ou não, e passe a acompanhá-lo. Nós precisamos dizer isso para que fique bem claro que não temos nenhuma ideia de polemizar em relação àquilo que cremos com qualquer outra pessoa, com qualquer outro tipo de convicção. Nós, como batistas, aprendemos isso como algo extremamente caro, na verdade sagrado, o direito de se crer de forma diferente, né? Então nós temos isso, esse aprendizado vem desde cedo, é colocado nas nossas mentes e corações desde cedo, e essas palavras então são importantes para serem ditas. Então, a partir de agora, nós vamos ter uma série, são na verdade 14 lições. Essa então seria a primeira lição. Ela fala exatamente sobre nós, os batistas, como uma família mundial, como uma família internacional. Quais são as nossas características como batistas em relação também às nossas diferenças, ao nosso modo de ser nisso ou naquilo. Esperamos que, ao alcançar os membros da nossa igreja, e alcançar as pessoas que, porventura, venham se interessar também por esse trabalho, possamos estar ajudando de uma forma ou de outra. No nosso material escrito, nós costumamos fazer uma introdução, nesta lição número 1, que é sobre a nossa família batista,
aonde nós nos dirigimos às pessoas, então, que passam a fazer parte da nossa classe. Mais ou menos nós falamos sobre a alegria, o prazer de ter essas pessoas conosco, né? E se ela é uma recém-convertida ou se ela deseja caminhar conosco através das nossas lições, nós nos propomos a ajudar a essa pessoa a dar esses primeiros passos, ou aqueles que já são membros da igreja há algum tempo, para se firmarem na sua fé, na sua doutrina. E por isso nós temos algumas palavras que são dirigidas como de maneira particular a essas pessoas. Mas dizemos também que se você é tão somente uma pessoa interessada em saber sobre os batistas, nós então nos propomos a compartilhar com você aquilo que nós cremos. De forma honesta, livre, mas respeitosa, nós queremos explicar o que há numa igreja batista que é diferente das outras igrejas. O que há numa igreja batista que também há ou acontece numa igreja não batista. Afinal, quando você se dirige ao nosso templo, você passa por templos religiosos com os mais diferentes nomes, mas o nosso templo tem o nome de Igreja Batista. Por quê? Então é para responder a estas questões e a outras semelhantes é que existe a nossa classe, essa classe que nós chamamos de doutrina ou de catecúmenos, e aqui agora esse programa em vídeo, e nela você deve sentir-se à vontade, não é? Para ouvir o que temos a fazer, particularmente concordar ou discordar. A pergunta 1 é: existem segredos doutrinários numa igreja batista que só possam ser revelados aos poucos, ou seja, aos que vão ficando mais tempo na igreja? Não. Uma igreja batista é uma organização transparente. Aqui não há segredos ou conhecimentos espirituais ou doutrinários reservados aos mais antigos, ou a uma elite, ou ainda a um clero. Ao membro de uma igreja batista são passadas todas as nossas doutrinas e ele tem acesso livre aos assuntos, aos temas, às questões e às organizações que se fazem presentes na sua igreja. A pergunta número 2, mas e o membro da igreja? Ele ou ela pode ter seus segredos? A vida particular de um membro de uma igreja batista tem de ser respeitada. Nem sempre uma situação delicada na qual um batista ou uma batista se vê envolvido ou envolvida deve tornar-se pública ou pública. Mas quando as atitudes de um membro da igreja venham a afetar negativamente a igreja ou ferir os seus princípios, essas atitudes deverão ser analisadas com equilíbrio, isto é, sem radicalizações, para que haja condições de recuperação dessa pessoa se ela deseja recuperar-se. Pergunta 3. Por falar em radicalizações, no que uma igreja batista deve ser considerada radical? Podemos dizer que uma igreja batista há de ser sempre radical em 5 pontos, a saber, 1. No tocante à pregação de Jesus Cristo como Senhor absoluto, Salvador único, libertador total e paz verdadeira, resposta única, portanto, aos anseios humanos. 2. No tocante à defesa do direito que cada ser humano tem de servir e até de não servir a Deus, conforme lhe determinar a consciência. 3. No tocante à convicção de que a alma humana, pela graça de Deus, tem a capacidade, por meio da fé dada por Deus a ele ou a ela, de se chegar a Deus sem intermediação de uma igreja, de sacerdotes, de ministros, etc. 4. No tocante ao seu direito de, como igreja local, gerir os seus próprios assuntos, as suas próprias questões internas. 5. No tocante à não aceitação de uma uniformidade imposta ao que tange a usos e costumes e na sua maneira de fazer o culto, desde que, obviamente, essa sua liberdade não venha ferir os princípios da fé batista. No mais, uma igreja batista procura ser equilibrada e não radical. É verdade que fazemos parte de uma família mundial? Sem dúvida. Ser um batista ou uma batista não é fazer parte de um grupo isolado, mas é fazer parte de uma grande família mundial composta pelas mais variadas raças, línguas, expressões culturais, condições sociais e tendências políticas. Há batistas em 204 países do mundo, que somavam em 2013 um pouco mais de 48 milhões de membros batizados, que junto aos bebês e aos nossos agregados, faz uma comunidade de 113 milhões de pessoas. Quando podemos dizer a alguém, bem-vindo à nossa família batista, que agora também é a sua família, nós também estamos dizendo bem-vindo a essa família batista, que com todos aqueles e aquelas que em todas as épocas e lugares confessam a salvação única e suficiente que há em Jesus Cristo e aceitam o seu senhorio absoluto, tenham ou não o nome de batistas, fazem parte da família de Deus. Portanto, bem-vindo à família de Deus. A Igreja Batista, princípios batistas, fé batista, família batista, são expressões que aparecem no que temos até agora escrito, mas afinal o que significa esse nome, na verdade? O que significa esse apelido batista? É a nossa pergunta número 5. Batista quer dizer aquele que batiza. Pergunta número 6. Podemos dizer que esse é um nome ou um apelido que tem a ver com o Novo Testamento, a segunda parte da Bíblia, de onde extraímos as bases da nossa fé e prática?
Sim, nós podemos. O nome Batista aparece no Novo Testamento relacionado com aquele que foi chamado de o precursor de Jesus Cristo, João Batista. Ele, João Batista, era chamado assim exatamente porque batizava as pessoas que compreendiam a sua mensagem, que era o conclamar as pessoas ao arrependimento dos pecados e a uma vida de justiça em nome do reino de Deus. Era uma forma de dizer que os sacrifícios de animais não podiam mais simbolizar o perdão de pecados, pois esse sentido fora deturpado por se tornar um fim em si mesmo e porque também estava chegando ao fim o quanto ao figurar o sacrifício final e completo que logo iria acontecer. Jesus foi procurar João para que ele então o batizasse, mas não porque precisasse demonstrar arrependimento de pecados, porque ele, Jesus, não tinha pecados, mas sim para endossar o apelo ao arrependimento de pecados por uma vida de justiça, conforme pregado por João, apelo que ele também pregaria. Os judeus praticavam algo semelhante ao batismo quando mergulhavam em barris ou tanques os prosélitos, isto é, os não-judeus que se convertiam ao judaísmo, simbolizando que aqueles que se convertiam à fé judaica estavam sendo purificados pelas crenças e costumes judaicos. Usando esse costume, João o Batista deu a um costume judaico um tremendo significado, e aí podemos dizer que Jesus, ao pedir para ser batizado por João, estava endossando o uso de uma simbologia que representasse isso, a purificação mediante o arrependimento, e com isso a busca pela misericórdia de Deus. Será também a partir de uma prática judaica, a ceia do Cordeiro Pascal, que o Senhor Jesus fez existir o simbolismo do que chamamos de ceia do Senhor. O batismo praticado por João era o anúncio de que chegara o dia de se buscar a Deus de uma forma singular. Deus se colocava ao alcance de todos por meio de Jesus e logo o batizar-se em nome de Jesus seria a declaração pública ao mundo da parte da pessoa que está sendo batizada de que Deus em Cristo foi por essa pessoa alcançado e isso significou sua morte para o pecado e sua ressurreição para uma vida nova. Então, porque João foi chamado de Batista, porque batizava à luz do arrependimento, nós somos apelidados de batistas devido à nossa luta em favor de um batismo que realmente represente o arrependimento das pessoas por causa do que Jesus Cristo fez por nós como vítima inocente dos nossos pecados. Obviamente não somos seguidores ou discípulos de João Batista, nós somos discípulos de Jesus Cristo, a quem João Batista apontou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obedecendo ao que Jesus então determinou, nós pregamos o seu evangelho, que é a mensagem de que ele, Jesus em Deus, é Senhor e Salvador absoluto, libertador total e paz verdadeira, resposta de Deus, portanto, aos anseios da nossa alma, tanto no sentido de vida, quanto no sentido de espírito ou alma imortal. As pessoas que aceitam essa mensagem, também obedecendo Jesus, então nós as batizamos. Pergunta 7. Como o povo em geral nos chama? As pessoas nos chamam, juntos a outros grupos ditos evangélicos, e os bíblias, hoje não se usa tanto esse nome, de os crentes, os evangélicos e, em alguns casos, de os protestantes. A pergunta 8, então, é essa. Nós somos protestantes? Historicamente falando, só podem ser chamados de protestantes aquelas denominações cristãs que romperam diretamente com a Igreja Católica Romana por meio da reforma religiosa do século XVI. Nesse caso, somente os luteranos, os reformados, esses são os que deram origem aos presbiterianos, e a ala evangélica da Igreja Anglicana é que são, historicamente falando, protestantes. Boa parte dos historiadores do cristianismo costuma dizer que luteranos e reformados são a primeira reforma, ou a reforma matricial, enquanto a linha evangélica da Igreja Anglicana seria a segunda reforma, ficando os anabatistas, menonitas e batistas com uma terceira reforma, também chamada de a reforma da reforma ou a reforma radical. Outros há que colocam a reforma que deu origem à linha evangélica da Igreja Anglicana também como parte da primeira reforma ou reforma matricial, chamando de segunda reforma o calvinismo, que foi aceito pela ala reformada da primeira reforma. De qualquer modo, anabatistas, menonitas e batistas permanece como a terceira reforma, também chamada de a reforma da reforma ou reforma radical. 9, então, é a pergunta. Então, temos afinidades com o protestantismo? Sem dúvidas que sim. Como denominação moderna, nós surgimos dentro da ebulição da reforma chamada protestante, e a nossa afinidade com o protestantismo está no fato de que as premissas básicas que deram origem ao movimento protestante, nós as aceitamos como bíblicas, a saber, 1. A salvação é produto exclusivo da graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. 2. Todos os cristãos são sacerdotes de Deus, isto é, não precisamos de intermediários que nos coloquem diante de Deus. Com sua morte na cruz, Jesus Cristo nos concedeu acesso direto a Deus, se tornando em nosso único mediador. 3. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, ou, portanto, a nossa fonte de doutrina. A pergunta 10, então, seria, sendo assim, como vemos os protestantes? Como nossos irmãos em Cristo, o que não nos impede de entender que eles não foram até onde deviam ir
de maneira completa na nossa maneira de pensar, é verdade. Na verdade, eles se propunham a reformar a igreja quando a igreja, que se chamava cristã, tinha de ser era restaurada. Esse nosso posicionamento nos faz ser chamado, às vezes, como já dissemos, de os protestantes dos protestantes. De qualquer forma, mesmo lamentando o fato de que nem todos os desvios do catolicismo romano e do catolicismo ortodoxo, da ortodoxia oriental, tenham sido corrigidos pelos reformadores protestantes, nós somos gratos a Deus pela reforma protestante do século XVI. Respeitosamente, até costumamos dizer que quanto mais se tirar de uma igreja protestante o que ela tem de católica, mais ela se tornará batista, porque quanto mais se tirar de uma igreja protestante o que ela tem de batista, mais ela se tornará católica. Pergunta número 11. Os batistas possuem uma uniformidade em todas as suas práticas? Nós, os batistas, somos um povo que é estimulado a pensar. E esta é a razão pela qual temos em nosso meio uma variedade de posições a respeito disto ou daquilo. Nós insistimos no ter as nossas doutrinas, chamadas de básicas, essenciais, onde quer que estejamos, mas insistimos no poder ser diferentes quando a questão não são essas doutrinas. Temos então opiniões diferentes entre nós sobre o ecumenismo, sobre a política, sobre o controle de natalidade, sobre o controle do meio ambiente, sobre como lidar com os divorciados e sobre esse ou aquele costume, porque essas questões não são consideradas como doutrinas básicas. Vamos ver alguns exemplos. Com certeza há igrejas batistas que ainda consideram o futebol como uma prática mundana no sentido de pecaminosa, mas há igrejas batistas que têm membros, jogadores profissionais de futebol e profissionais de outros esportes. Vocês estão vendo a figura do Tim Tebow, ele foi até 2013 um dos grandes nomes do futebol americano profissional, é agora analista esportivo, filho de missionários batistas das Filipinas. Envolveu-se desde criança na igreja e hoje dirige uma fundação que ajuda na obra de apoio às famílias disfuncionais. Suas declarações acerca do casamento aos moldes bíblicos estão sempre provocando comentários raivosos por parte da imprensa americana. A outra figura é o Bubba Watson, ele é considerado uma espécie de lenda do golfe americano, ainda está vivo e também aplica recursos financeiros seus em favor de pessoas necessitadas. Ele é um desportista conhecido como um dos que não esconde a sua fé, é batista praticante. O outro personagem é Ryan Langersham, é um dos grandes nomes do beisebol americano, um esporte que continua tendo uma grande adesão dos americanos. A imprensa sempre cita o seu envolvimento com a sua fé batista. Temos um nosso conhecido agora, que é o Lucimar da Silva Ferreira, o Lúcio. Ele foi capitão da seleção brasileira de futebol entre 2006 e 2010, fez 91 jogos, foi considerado o melhor jogador do campeonato alemão de 2001, é batista há um bom tempo e sobre sua conversão ele explica: foi algo muito bom na minha vida, converter-me ajudou-me a crescer como homem, como pessoa, como atleta, como profissional, foi como uma luva para mim. Apesar de vez por outra o Lúcio ser fragado sob o domínio do seu temperamento em campo, ele é conhecido pela sua maneira de ajudar. Quando jogou na Alemanha e na Itália, ajudou bastante aos encontros de brasileiros evangélicos nesses dois países. Outro personagem, esse bem polêmico, George Foreman, é mesmo, como dissemos, um caso à parte. Há alguns anos encerrou a sua carreira de lutador de boxe, tendo sido 2 vezes campeão mundial na categoria de peso pesado. Hoje é um empresário, mas continua se apresentando como sempre se apresentou quando atuava nos rings, como um pastor batista. Ele pastoreia uma igreja batista que ele mesmo começou. O outro atleta bem conhecido nosso, o Wellington Gum, atualmente joga no Fluminense, é membro da Igreja Batista Central da Barra da Tijuca, publicamente tem falado do seu prazer de ler a Bíblia e é notória a sua preocupação com a evangelização dos colegas. Se há igrejas batistas que defendem a ideia de que o cristão só pode cantar hinos, há igrejas batistas que têm membros que são músicos profissionais, que fazem parte de corpos oficiais de balé clássico, há aqueles que são músicos de jazz, blues, rock, etc. Uma dessas pessoas é a figura que vocês estão vendo, que é a da Carrie Underwood. Ainda em 2015, ela completou 7 anos de uma carreira musical que a faz estar entre as 10 mais românticas vozes da América. Aos 32 anos, é alguém profissionalmente muito bem sucedida, mas é uma crente batista envolvida com a sua fé, que divulga esta mesma fé, inclusive nos seus shows. Uma parte da imprensa americana a chama de a boa menina, a outra a chama de garota estranha, obviamente por causa das suas posições cristãs nesse mundo tão conturbado.
Aretha Franklin é filha e irmã de pastores batistas, é membro da Igreja Batista pastoreada pelo irmão. Aos 73 anos ainda é chamada de a rainha da música soul e é uma das 5 maiores cantores negras americanas de todos os tempos. Ruben Studdard, Christopher Ruben Studdard, nasceu em 12 de setembro de 1978 em Frankfurt, Alemanha, mas é norte-americano. Tornou-se famoso ao ganhar a 2ª temporada do programa de televisão estadunidense American Idol, mas também recebeu a nomeação de melhor performance vocal masculina do Grammy Awards em dezembro de 2003. Batista, desde menino, tornou-se então cantor profissional, mas também canta canções cristãs. Continua como um dos cantores masculinos mais ouvidos na América, além de atuar também como ator na televisão. Seguindo esta linha, nós vamos encontrar batistas que atuam no segmento das artes cênicas, inclusive no cinema e no teatro. Um deles é o famoso, conhecido ator Ossie Davis, que já faleceu, ator famoso com importantes desempenhos no cinema e teatro, foi um batista compromissado com a sua fé e muitas vezes testemunhou em cruzadas sobre o ser cristão e ator ao mesmo tempo. Um outro mais moderno, mais atual, Danny Glover, aos 69 anos, é um dos mais importantes atores negros do cinema americano. É também um ativista social polêmico. Como batista engajado, quase sempre serve de mensageiro da sua igreja às assembleias anuais da Convenção Batista, da qual a sua igreja faz parte. A gente vai falar um pouquinho sobre regras parlamentares. O que seriam as regras parlamentares? São as regras para o debate em assembleia. Por exemplo, existem igrejas que não têm o costume de se reunirem em assembleia, mas ainda assim, para a organização delas, precisa de assembleia. Entende? Então, digamos, todas as igrejas aqui, ao serem organizadas, precisam de assembleia. Mesmo que não tenham o costume de ter uma reunião deliberativa com frequência. E aí, de acordo com o novo Código Civil, desde janeiro de 2003, as igrejas espalhadas pelo Brasil estão obrigadas a realizar assembleia para que algumas decisões de ordem administrativas possam ser efetivadas, né? Então isso acontece tanto em igreja, clube, partido político, sindicato e assim por diante. E aí essas assembleias, elas requerem a aplicação de regras parlamentares. E aí, o que acontece? De acordo com Marlene Baltazar da Nóbrega Gomes, né, líder do trabalho feminino batista no Brasil, a gente dá o nome de regras parlamentares ao conjunto de regras pelas quais uma assembleia deliberativa é governada. A assembleia que estabelece as suas regras parlamentares. E aí, diante dessa situação, algumas coisas, né, a gente faz, né, para caminhar. Uma delas é a questão dos debates. Um assunto para ser discutido em assembleia, ele deve ser introduzido por uma proposta. Digamos, suponhamos que a igreja da Lucinda queira comprar um navio. Irmãos, nós precisamos de um navio. Aguardo uma proposta. E aí nisso começa o assunto. Aí o Janildo, eu proponho que a gente compre o navio, né? E aí começa a discussão acerca do assunto, né? A pessoa ela apresenta a proposta e aí uma outra vai discutir a proposta e antes de discutir peço a palavra senhor presidente ou peço a palavra pastor, depende muito de quem está presidindo. Pode ser o pastor, pode ser uma outra pessoa, mas com certeza é o presidente porque está presidindo a assembleia. E aí, concedida a palavra, se a palavra não for concedida, a pessoa tem que ficar calada, entendeu? Mas a igreja é soberana, tá, ela é soberana, mas ela está sendo presidida. Mesmo a assembleia sendo soberana, ela tem um presidente conduzindo o trabalho. Se a pessoa peitou o presidente, ela está fora de ordem, ela perdeu a autoridade para falar. Deu para entender? Então, ou seja, tem gente que pega a ideia da democracia para fazer bagunça, mas não é bagunça. Ainda assim, mesmo que a assembleia seja soberana, o presidente, ele não é dono da assembleia, mas ele é o líder da assembleia, né? Ele modera o debate. E aí, nesse caso, diante dessa situação, o orador vai falar, vai se dirigir ao presidente, expondo o seu assunto ou a assembleia,
né, enunciando a proposta. Quando ela for muito extensa, deve ser redigida e encaminhada mesmo. Feita a proposta, ela só será posta em discussão se receber apoio, né? Que tem gente que fala apoia a proposta feita, apoiada, alguma coisa do tipo. Então, para o assunto ser discutido, tem que ser proposto. Depois de proposto, tem que ser apoiado. Se não for apoiado, a coisa não vai para frente. Se não for apoiado, caiu a proposta. Deu para entender? E aí, nisso, proposto, apoiado, e aí, depois disso é colocado em discussão. E eu costumo dizer na minha igreja, discussão não é briga, né? É discussão, a gente está discutindo uma matéria. E aí, nesse caso, né, colocado em discussão, os membros que desejarem falar vão se levantar e solicitar a palavra. E aí, em ordem, ou um atrás do outro, na fila para o microfone, ou dá o nome para a secretária, né, para não ficar bate-boca de comadre. Eles vão se dirigir, entendeu? À mesa para falar alguma coisa. E aí, se tiver muita gente, a gente vai abrir inscrição. Se for pouca gente, tranquilo, vamos lá. E aí, depois da discussão, vem a votação. Mas também, por voto do plenário, pode ser limitado o tempo dos oradores, porque às vezes a pessoa quer falar durante 10 minutos. Não, irmão, são 2 minutos para falar. Aí nisso, tá acabando o seu tempo. Acabou o tempo. Mas deixa eu falar. Vou cortar, daqui a pouco tem 30 segundos, senão vamos cortar a sua fala, porque a gente voltou lá atrás que seriam 2 minutos de tempo. Fala. E se esse tempo não for suficiente para... Então, mas aí a Assembleia votou. Se não for suficiente, seja sucinto para falar. Acabou. E pronto, entendeu? E aí, nesse caso, a proposta feita, apoiada, colocada em discussão, né? Aí o que acontece? Pode ter uma proposta substitutiva, que é uma proposta baseada na que foi feita originalmente, só que com um pouco de modificação. Vamos comprar um navio em 6 parcelas. É substitutiva, não é aditiva, né? Então, em vez de nós comprarmos um navio, a gente pode fazer uma outra coisa, ou fazer uma permuta, fazer uma troca, fazer alguma coisa, né, para a gente adquirir esse navio, né? A gente substituiu, né? A proposta substitutiva não pode contrariar fundamentalmente a proposta original, que era o quê? A questão do navio, né? Uma vez proposto e apoiado um substitutivo, a discussão passará a ser feita em torno dele. Encerrada a discussão e posta a votos, a proposta, se ela vencer, desaparece a original. Se não vencer, volta a original. Feita uma proposta e posta em discussão, qualquer membro pode propor a emenda e acrescentar a palavra. É o que a gente chama de emenda aditiva. Ou para suprimir a palavra, supressiva. Aditiva, vamos comprar em tantas vezes, em tantas parcelas, ou deixar a cargo, né, do Conselho Fiscal a avaliação e no aspecto, nos critérios financeiros. Então adicionou. Ou suprimir, né? A gente, em vez de botar várias coisas, a gente corta um pouco aquela proposta. E aí, nesse caso, apresentada e apoiada a emenda, a discussão passará a ser travada em torno dela. Encerrada a discussão, o presidente vai colocar a voto. Se vencer, será acrescentada a proposta original, mas se perder, volta a anterior. Para facilitar a discussão ou a votação, o presidente pode dividir uma proposta que conste de vários pontos, submetendo a votação a cada ponto separadamente. E a proposta pode ser retirada de discussão por solicitação expressa do seu autor com a aquiescência do plenário. Porque o que acontece? Se a Lucinda faz uma proposta, a proposta é dela. Mas se a gente apoia e começa a discutir, a proposta já é nossa. Deu para entender? Então, para ela retirar, ela tem que ter o nosso consentimento. Entende? E aí, assim por diante. Comprar um navio é um negócio absurdo. Então, a gente tira. Pois não, Fernando? Mas, essa relação de tempo, 2 minutos, vamos supor, ela é restrita só no fator atas ou a qualquer reunião que haja dentro da igreja? Não. É a reunião que você entender que pode ter 2 minutos de participação. Porque tem aquele irmão que gosta de contar uma história, que gosta de lavar roupa suja. Então, o que acontece?
A ideia aqui é focar no trabalho, Tipo assim, entendeu? Não na sua mágoa da irmã fulana. Qualquer reunião pode ser proposto 2 minutos. Qualquer minuto, pode ser 10 minutos para cada um, 5 minutos para cada um, entendeu? Isso, mas se o pessoal não votar isso, o indivíduo vai falar até, entendeu? Vai depender, às vezes pode dar um número maior dependendo do número de participantes na reunião. Porque o que acontece? Se tiver 100 pessoas, cada um falar mais de 5 minutos, como é que fica? Porque nem toda igreja em assembleia tem essa sensibilidade ou esse preparo para fazer a votação para tempo de fala, entendeu? Então é o que eu estou dizendo, isso pode ser votado. Só que o que acontece? Às vezes as pessoas, por ignorância, elas não sugerem isso à mesa. Porque se o presidente faz, fica parecendo que ele está induzindo, que ele está manipulando. Tem que vir do plenário. Se o plenário sugerir. Exatamente, através de alguém que proponha. É simples isso, né? E aí, nesse caso, né, as propostas especiais, né, digamos, proposta para encerramento da discussão. Falou. Eu proponho, né, o encerramento da discussão. E aí nisso o indivíduo, né, depois da matéria bastante esclarecida, por meio de uma aprovação de uma proposta para encerramento imediato da discussão, mesmo havendo oradores inscritos. Isso pode acontecer. Ou então a gente respeita os oradores inscritos, que eu acho que é melhor para evitar mágoa entre os irmãos, né? E aí nisso, outra proposta especial para adiamento. Qualquer membro pode propor o adiamento por tempo definido ou não da discussão de assunto em debate. Ou seja, vamos colocar sobre a mesa, né, para depois, né? E aí nisso, em qualquer assembleia posterior, qualquer membro poderá propor a volta dos debates de assunto que estejam sobre a mesa. Reconsideração de matéria vencida só pode ser feita mediante requerimento assinado por um número mínimo de 5 pessoas que hajam votado favoravelmente à proposta, devendo a decisão ser tomada por no mínimo 2/3 dos votos presentes. Ou seja, Fernando votou a favor da compra do navio, junto com Carlos, Janildo, Jefferson, né, e Cláudio. Esses caras têm que votar a reconsideração da matéria também, porque aí a Lucinda que não veio quer reconsideração da matéria, complica, entendeu? E aí nisso, a proposta para reconsideração da matéria não pode ser feita na mesma assembleia, né? Então ela tem que ser feita numa outra. E aí, vencedora a proposta de reconsideração, o assunto anteriormente aprovado volta à discussão, podendo ser confirmada, alterada ou anulada a decisão anteriormente votada. Propostas que não admitem discussão, né? São propostas que assim, proponho, apoio, votação, acabou. Adiamento da discussão, poxa, tem como colocar sobre a mesa? Apoio, vamos votar. Os favoráveis, geralmente é melhor a mão, porque eu digo sim, pode ficar vazio, né? Para encerramento da discussão, mesma coisa. Dirimir dúvidas sobre questões, para responder a consulta da mesa, sobre questões de ordem não previstas nesse regimento, para que o assunto seja entregue ou devolvido a uma comissão, para voltar aos debates de assunto que tenham sido adiados, para limitar o tempo dos oradores, não é para discutir isso, está dando para entender? Proponho, apoio, quem é favorável, vota, quem é contrário, vota. A quantidade maior de votos, pronto, 2 minutos, foi. E aí nisso, para prorrogação ou encerramento da Assembleia, para encaminhar o modo da discussão de um parecer, para concessão de honras especiais, manifestações de pesar, de reconhecimento ou regozijo. Imagina, vamos fazer uma proposta para honrar a memória, né, do pai da Rogéria. Pô, a gente vai discutir se o cara tinha caráter ou não? Pelo amor de Deus, né, gente? Isso daí não é assunto para discussão. Propõe, apoia, vota, acabou, entendeu? Aí nisso, para concessão de privilégios da palavra e para votação imediata da proposta original, independentemente das emendas ou substitutivas. E aí nisso, acabou a discussão, o presidente anuncia com clareza a proposta que vai ser votada, podendo determinar a leitura se julgar necessário. Me dá um pouquinho desse café, Jefferson, por favor. Aí nisso, uma vez anunciado que a proposta está em votação, o presidente vai pedir votos a favor. A seguir, vai pedir que se manifeste aqueles que são contra, né? Quando houver necessidade, os votos vão ser contados.
podem ser usadas as seguintes formas de votação: levantando a mão, colocando-se em pé, permanecendo sentados favoráveis, levantando-se os contrários, permanecendo em silêncio ou favoráveis, em silêncio os favoráveis, ou dizendo sim os favoráveis e não os contrários. É muito comum na Câmara acontecer um negócio desse, né? Aqueles que são favoráveis fiquem como estão. Pronto, acabou, aprovado. Não sei se você já viu isso na TV Câmara, né? Só um instantinho, Fernando. E aí nisso, as deliberações só terão validade quando aprovadas em assembleia e pela maioria dos membros presentes. De repente a gente tomou uma decisão, mas não foi em assembleia. Então qualquer membro que discordar pode invocar o negócio, né? Mas se for uma decisão em consentimento com a igreja, ele vai arrumar esse negócio, mas quando chegar na assembleia vai todo mundo concordar, a não ser que ele seja daqueles que vai de casa em casa, né, para tentar convencer o pessoal, né, com um plano mirabolante, né? Claro que assim, não vai acontecer isso no seu ministério, tá, Fernando? Né? Só lá em Nárnia. Aí nisso, aí por exemplo, em relação a isso, né, qualquer membro que acredita que houve erro ou omissão na contagem pode requerer à mesa a recontagem, que será feita imediatamente sem discussão a critério da mesa. E qualquer membro que desejar, tendo sido vencido na votação, poderá solicitar a inserção em ata a justificação de seu voto, que apresentará sucintamente. Vamos lá, fala, Fernando. Uma reunião dessa, vamos dizer, quem é contra levanta a este projeto, esta resposta, levanta a mão. Vamos supor ali de 25, um levanta a mão. Ele deve ser considerada a prerrogativa negativa dele? Na hora da ata, só para registrar que foi aprovado pela maioria. Mas se ele pedir para que justifique o voto contrário dele, ele tem esse direito. Exatamente. E isso é bom para quê? Para o pastor não ficar numa situação de ser injusto. Mesmo que você esteja numa igreja que você tenha poder absoluto, é bom não parecer que você é injusto. É sempre importante isso. Aí, entendeu? Claro que vai ter hora que vão fazer tua caveira e vai parecer que você é injusto, mas se você puder se esforçar para não parecer, ajuda, né? Não adianta. Tem gente que consegue fazer a caveira da gente, não tem para onde correr, é a mídia. E aí nisso, questões de ordem. Quando não estiver sendo observada a ordem dos debates, né? Quando algum orador tratar de matéria alheia ao debate, que nem a gente aqui, a gente está falando de um assunto e aí você levanta outro. Se, por exemplo, se fosse uma assembleia, questão de ordem, tá entendendo? Por quê? Porque o colega está fora de ordem, né? E aí nisso, quando, por exemplo, quando desejar propor o encerramento da discussão, quando desejar propor a votação imediata da proposta original, independentemente das emendas ou substitutivas, e obtendo a palavra, o membro exporá brevemente a questão de ordem. A questão de ordem, sim. Qual é a questão de ordem? Porque se ele não tiver questão de ordem nenhuma e estiver usando só a palavra questão de ordem para pegar a palavra, aí é malandragem. Irmão, já que você não tem questão de ordem, então acabou sua questão de ordem, vamos... Entendeu? Aí os apartes, né? O membro que desejar apartear um orador deve primeiro solicitar-lhe o consentimento e não falará se não for concedido. Por exemplo, na assembleia, ele está com a palavra, Fernando só fala pedindo uma parte a ele e ele concedendo, que nem a gente vê no trabalho parlamentar, do Senado, né, da Câmara, assim por diante, né? Os pareceres, né? Uma outra, é bom frisar, né, que o presidente não pode ser aparteado. Tem gente que não entende disso e interrompe o presidente da sessão. Isso não pode. Então, digamos, eu estou falando na assembleia, aí a Sandra, não, mas não é bem assim. A mesa não pode ser aparteada. Não, mas o pastor... A mesa não pode ser aparteada. Eu posso ficar nessa ladainha dizendo que eu não posso ser aparteado até ela cansar. E enquanto ela não cansar, eu fico com a mesma frase, sem ela ter o direito de falar. Ah, mas a Assembleia é soberana, mas ela tem uma moderação. Entendeu? Não é um carro sem controle, não é um trem sem maquinista. Entendeu? É bom a gente ter esse cuidado. Por quê? Porque vai ter gente que vai fazer o uso da palavra democracia, como disse a Rogéria, para fazer anarquia, né? E aí o que acontece? E não a anarquia no aspecto filosófico de cada um gerir-se a si mesmo, mas a anarquia no sentido de bagunça, né? De a gente fazer o que a gente bem entende. E
o trabalho parlamentar já é justamente para não virar bagunça. Só que tem gente que quer fazer bagunça, né? E aí, os pareceres. Depois de lido um parecer, seja de conselho fiscal, comissão de visitação, coisas do tipo, cabe inicialmente 3 propostas: para aceitação integral, para discussão com debate, para discussão ponto por ponto. O parecer de uma comissão ou grupo de trabalho já tem força de proposta apoiada, não carecendo de proposta e apoio do plenário. Ou seja, quando vem o parecer, a gente não propõe e nem apoia, a gente só discute e vota, acabou, entendeu? Aí nisso, a aprovação de ata. Eu confesso que por costume eu erro muito nisso. Não se deve pedir proposta e apoio para ata. Eu sei que a gente vê isso direto, Depois da leitura feita pelo secretário, o presidente deve perguntar: há qualquer emenda a ser feita? Há alguma correção a ser feita? Se não houver, continua. E ele diz: está aprovada como lida. Mas se houver correção a fazer, serão feitas. E o presidente declara: a ata fica aprovada com tais emendas. Certo? Aí a questão do quórum, lembra da Assembleia Geral Extraordinária, né? Então, e a ordinária, dependendo da situação, para que uma Assembleia Deliberativa tome decisões, é preciso que se considere o número mínimo de pessoas credenciadas para tal. E isso recebe o nome de quórum. Toda Assembleia Deliberativa tem de ter um quórum para que suas decisões tenham validade. Porque, digamos, vamos excluir, né, o Janildo da igreja. Aí nisso juntou Carlos e Jefferson com a Rogéria, fizeram uma reunião e excluiu. Não, tem que ter um quórum, porque se de repente fosse uma armação, então é importante ter esse cuidado, né? No passado, nas terras de Nárnia, quando a terra ainda era jovem, né, quando o tempo não existia, tinha gente que fazia isso. E aí nesse caso, isso evita que uma pequena representação do grupo tome decisões importantes para o grupo todo, contrariando o desejo da maioria. O quórum precisa estar estabelecido no estatuto, olha o estatuto aí, gente, né, da organização, e não pode ser desrespeitado. Uma decisão tomada sem haver o quórum mínimo não tem valor. Aí lembra, você, pastor, tomou uma decisão boa, a igreja amou, está todo mundo feliz, mas tem alguém que não gostou, e em algum lugar tenebroso dos porões, né, está planejando, vamos acabar com esse negócio, vamos buscar uma brecha lá. O pastor fez um negócio errado. Então eu quero invocar a possibilidade da gente rever esse assunto. O pastor está errado, tem que ficar na dele, entendeu? E aí, se é uma igreja que o pastor é soberano e absoluto, vamos para a justiça. E aí, só de pegar um negócio desse, já vai ficar ruim, entendeu? Já vai ficar complicado, ruim, né? Então, tipos de quórum: tem o simples, que é o número de votantes presentes a uma assembleia, sessão ou reunião. Especial é o número mínimo necessário de votantes previstos no estatuto, para que em uma assembleia, sessão ou reunião possa ser realizada. Tipos de maioria: maioria simples é o maior número de votos favoráveis na hipótese de mais de 2 opções para que haja aprovação de determinada matéria. Exemplo: no universo de 100 membros, a opção A obtém 44 votos favoráveis e a opção B contém 28 votos favoráveis. A opção C contém 15 votos favoráveis, há 10 votos em branco e 3 votos nulos. Nesse caso, venceu a opção A, que obteve a maior votação. Então, maioria simples é quem teve mais voto, né? Por exemplo, 100 membros, aí 44 votaram para receber o pastor Fernando. O pastor Fernando entrou, é maioria simples. Agora, se é maioria absoluta, aí é uma outra situação, né? É um número da metade mais um de votos favoráveis para que haja aprovação de determinada matéria. Por exemplo, no universo de 200 votantes, vence a opção que obtiver no mínimo 101 votos. Então não basta ele ter mais votos, ele tem que ter a metade mais um.
Se ele tiver a metade mais um, aí beleza. É o que acontece nessa questão do segundo turno e tudo, tal, a questão da porcentagem. Exatamente. Embora é de praxe a igreja ficar com um pastor que tem pelo menos 70%. Porque menos do que isso, geralmente o cara vai lidar com uma igreja muito dividida. Porque o que acontece? 20 gostaram do Jefferson, aí 40 gostaram do Cláudio, aí outros 30 gostaram do Janildo e 10 gostaram do Carlos. Pô, aí imagina, não adiantou o camarada ter maioria, porque assim, o cara que achava que o Carlos era perfeito, já virou inimigo, acabou, entendeu? E aí começa, até ganhar esse pessoal, se ganhar, entendeu? E é um processo complicado. Por isso que eu sempre oriento as igrejas de sucessão o seguinte: primeiro, tem pastor membro concorrendo? Então bota só os pastores membros para concorrer. O pastor membro vai concorrer com o pastor de fora. Eu entendo que não é uma coisa muito legal, né? Porque se ele ganhar, né, ele está com vantagem. Aí quem estava contra vai dizer isso contra ele. Se ele perder, como é que vai ser para o outro pastor lidar com ele, que foi o derrotado? Entende? Eu entendo que é meio complicado. É melhor assim, faz um processo interno. Se não deu, aí parte para outra, porque ele não é inimigo de ninguém, ele perdeu no processo interno. Aí o que acontece? Se ele diz que não quer e não está mentindo, claro, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, nenhum pastor mente, mas em Nárnia, né, lá nos rincões, junto com a feiticeira, o leão e o guarda-roupa, né, às vezes essas coisas acontecem. Então, em relação assim, resolveu a parte interna, alguém de fora, então beleza, vamos ter o mesmo tratamento, todo mundo igual, todo mundo vai pregar 3 domingos, todo mundo vai pregar 3 domingos de manhã, todo mundo vai fazer isso, todo mundo vai fazer não sei o que lá, e pronto, está resolvida a parada. Mas de preferência é o seguinte, em vez de ter um desfile de 3, 4 pastores de uma vez, vamos pegar o mais votado, e o mais votado vai caminhando. A igreja resolveu a parada, show, acabou, não continua. Agora passa aquele monte de pastor, ficou todo mundo, cada um com o seu malvado preferido, desculpa o termo, né? Tá todo mundo ali, pô, vai ser o meu, esse fala bem, esse chama os outros de gente boa, o outro fala doravante, né? O outro, pá, não sei o que lá, aí quando vai ver, vamos pro desfile, fulano, beltrano, não sei, qual é a cor do seu namorado, né? Preto, branco, louro, moreno. Aí nessa brincadeira, pô, você escolheu fulano, já deu ruim. Agora, quando é o seguinte, quem, digamos, vamos pegar as indicações aqui, todo mundo indicou a Lucinda, o maior número, ela não vai competir com ninguém, ela vai passar um período com a gente de 30 dias, caminhando com a gente. E aí, o que vocês acharam da pastora Lucinda de perto? Gostamos dela, vamos ficar com ela, acabou. Agora vem a Lucinda, aí no mês que vem a pastora Sandra, no outro mês vem a pastora Rogéria, aí não sei o que lá, aí depois que passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, não, quando esquece já tá bom, pior quando lembra. Aí nesse caso, tá dando para entender? Então, eu acabei falando de eleição numa situação de quórum, desculpa gente, já vamos acabar agora. E aí tem a maioria qualificada, é o número mínimo de votos favoráveis necessários numa proporção pré-fixada nos estatutos sobre o total de votantes possíveis para que haja aprovação da matéria. Número sempre maior de votos do que a maioria absoluta. Lembra dos 70%? Né? Então, exemplo, no universo de 600 votantes, serão necessários 400 votos favoráveis na hipótese de o estatuto exigir marca de 2/3 para aprovação de determinada matéria. E aí tem as credenciais, são cartas que apresentam as pessoas indicadas para participarem das assembleias deliberativas, como acontece com a Assembleia da Convenção, né, e assim por diante. Essas pessoas recebem o nome de mensageiras ou delegadas. As cartas credenciais ajudam a evitar que as pessoas não pertencentes à organização ou pessoas não autorizadas participem das deliberações. E aí, assembleias. As assembleias da igreja serão abertas pelo presidente ou por seu substituto legal. No início da assembleia, após os momentos inspirativos,
que deverão constar de leitura bíblica, cânticos e orações, deverá ser submetida à aprovação do plenário a ordem do dia, encaminhada pelo presidente ou por seu substituto legal. E aí, tenho dito, tá legal? Que Deus assim nos abençoe. Fiquem na paz.